Numa das etapas da pesquisa, vocês fizeram um teste com um consumidor oculto, né? Era uma pessoa contratada por vocês que ligava para a empresa e verificava como era o atendimento ao consumidor. Num desses testes, uma empresa mal colocada fez uma consumidora oculta esperar 1h20 para conseguir cancelar um serviço. Isso não é nada razoável, né? Isso significa que a empresa não leva a sério efetivamente o isso deixar claro que efetivamente existem ainda empresas no Brasil que brincam com o consumidor. E mais do que o consumidor, brincam com as leis, porque nós temos no Brasil leis muito até críticas, muito duras com relação ao atendimento. Recentemente, fez um ano agora em dezembro, o decreto presidencial 6523, que é a lei dos saques, que obriga ao cancelamento imediato, esse era um dos problemas que a gente tinha, obriga o atendimento em até 1 minuto, e isso foi um caso quase patético, anedótico, de você ficar 1h25 aguardando para que o cancelamento acontecesse. E nós ficamos, o nosso auditor ficou 1h20 acontecendo. E para você ter uma ideia de como é que a coisa é o famoso que a gente diz que no Brasil, infelizmente, ainda existem empresas que apostam nisso, e eu não tenho dúvida que vão se dar mal, mas apostam no se colar, colou. Só no decreto 6523 já foram aplicadas multa pelo PROCON, pelos PROCONs de todos os estados, pelo DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, mais de 12 milhões em multa. E efetivamente até agora nenhum centavo foi pago. Por que nenhum centavo foi pago? Porque tem todo o entrave burocrático, tem as possibilidades de recurso, enfim, e as empresas apostam. Para você ter uma ideia, eu ouvi de executivos do setor de telecom a seguinte frase: essa lei não vai pegar, e eu não vou investir, eu não vou botar um centavo nisso. E efetivamente não fizeram. Né? Haja vista aí o que a gente pegou no cliente oculto quase um ano depois. Né? E alguns se apavoraram e correram para se adequar no final, mas alguns até hoje não se adequaram. São empresas que optam por atender mal o consumidor. Exatamente. Optam por atender mal o consumidor, acreditam que não serão punidas, acreditam que não serão penalizadas, e o pior é que, infelizmente, efetivamente não têm sido penalizadas. Nem pelo poder público, por todos os entraves burocráticos, em algum momento serão. Recentemente, o Ministério da Justiça propôs, o Ministério da Justiça não, perdão, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que congrega todos os PROCONs do Brasil, propôs uma ação contra 2 operadoras de telefonia celular, com 300 milhões de multa para cada uma. Mas isso vai demorar algum tempo, porque a gente sabe que tem a lentidão da justiça brasileira. E, enquanto isso, eles continuam não investindo e não cumprindo o que diz a lei, e fica por isso mesmo. E tem uma outra questão fundamental, que é a questão do consumidor, que devia fazer valer seus direitos e que não tem atuado ainda, até porque somos consumidores muito novos, né? Estamos no começo. É o consumidor que tem 5 anos que se elevou à categoria de classe C, a possibilidade de consumir, né? Mas ainda não faz valer seu direito. E porque o consumidor brasileiro é relativamente novo, como você citou, Isso. mas ele ainda não é capaz de fazer valer o seu direito, de trocar de empresa quando a empresa atende mal. Isso acontece e esse comportamento é diferente do consumidor em outros países. Muito diferente do consumidor de outros países. Porque em outros países, por exemplo, se você pegar a Europa, por exemplo, em especial a Europa mais consolidada, a França, a Itália, a Alemanha, principalmente, Estados Unidos também muito, o consumidor é o seguinte: deu problema, não resolveu, na primeira tentativa ele processa, os processos são céleres, você consegue resolver em questão de alguns meses. No Brasil você leva muitos anos, enfim. Então a gente tem essa diferença, além da questão que para mim é mais crítica, que é a cultural. E como é que a gente identifica e como é que eu posso afiançar que é cultural? Porque nós temos um item fundamental que atravancava a possibilidade de você exercer o seu maior direito de mudar de fornecedor, de não ser mais cliente daquela empresa que te atendeu mal, de que não te prestou um bom serviço, que era, por exemplo, a questão da portabilidade. Eu tenho esse meu número de celular, por exemplo, para pegar o exemplo de telecom, eu tenho um número de celular há muitos anos, eu não vou perder esse número, eu tenho até um afeto por esse número, mas já estamos com a portabilidade valendo há um ano. Temos mais de 250 milhões de telefones entre fixos e celulares hoje no Brasil. E tivemos, nesse um ano de portabilidade, que completou agora em fevereiro de 2010, nós tivemos apenas 3,5 milhões de transferências efetivadas através da portabilidade, o que responde aí 2,5%, né,
de todo o volume de telefones que a gente tem no Brasil. Ou seja, isso é nada. Então, a gente efetivamente precisa ainda de uma educação. Então, é isso que eu acho que esse projeto, esse índice que a gente criou, totalmente inovador no Brasil, vem trabalhar as duas faces da moeda. Ele vem trabalhar, de um lado, em dizer para o executivo, para o empresário nacional, o que tem que fazer, né? É um grande diagnóstico. Eu acho que a grande beleza desse índice é isso, é um enorme diagnóstico, é uma receita mesmo, com base em argumentos científicos, do que fazer para ser uma boa empresa em atendimento. Né? E o trabalho na outra face da moeda também vem alertar o consumidor que ele precisa, né, exercer com mais facilidade e menos negligência os seus direitos de consumidor. Né? A gente sabe que a gente tem dificuldades operacionais no Brasil, a gente sabe que a justiça é lenta, a gente sabe que os PROCONs não dão conta, que ligar para o PROCON do Rio de Janeiro é impossível, que o PROCON de São Paulo é lotado, você demora muito. A gente sabe de tudo isso. No entanto, se a gente não continuar exigindo, o se colar colou vai continuar colando, né? E isso é um problema crítico que a gente tem hoje no Brasil. Precisa acabar com ele. Precisa acabar com ele. Tá certo. Obrigado, Alexandre. Okay. Valeu.